E agora vamos dar início ao 12º episódio do Podcast Log, o maior podcast da logística nacional. E muito orgulhosos, né, David, com os resultados que o podcast tem atingido. Sensacionais. Quais são? Estamos impactando quase 1,8 milhões de pessoas. Mais, David, mais. Cortes fantásticos, 80, quase 100 mil de visualizações nos cortes. E assim, contando uma história rapidamente aqui para iniciar o programa, um dos nossos últimos convidados, Tom Lima, da Chili Beans, comentou aqui num estagiário que ele teve. O estagiário não comentou no episódio. Olha isso. Impressionante, cara. Tá chegando a muita gente, graças a Deus. E é legal, né? Porque a ideia do Podcast Log, junto com o painel logístico, que é, sem dúvida alguma, o grande fomentador, né, o David, da logística, do conteúdo, tendo o maior portal de conteúdo da logística nacional, uma série de eventos, o maior workshop itinerante da logística, do mercado. Os incansáveis. É isso aí. Na busca por levar conhecimento e trocar experiências. E esses números pra gente são de muito orgulho, porque a logística tem ganhado grande relevância, né, no cenário atual das empresas, das indústrias, e a gente está seguindo essa onda, né, ganhando e dando voz a profissionais que estão fazendo tudo isso acontecer, né, que fazem, sem dúvida alguma, e colaboram de maneira intensa para a economia do nosso país andar. É isso mesmo. Eu não posso te agradecer aqui, empresas foram fundamentais para que o Podcast Log pudesse ter esse engajamento. Eu quero agradecer aqui a divisão de logística do Grupo GPS, o maior grupo de multisserviços do Brasil, a Logs Logística, soluções personalizadas em transporte e armazenagem, a Bisuanger Brasil, soluções imobiliárias de sob medida, a Softrack, inteligência em cada movimento, a W3 Sistemas de Armazenagem, 35 anos de inovação e qualidade, e a Combilift, revolução na movimentação de cargas. Esses são os nossos patrocinadores que proporcionaram tudo isso. Muito obrigado a todos eles. Estão fazendo isso, colaborando para que isso aconteça. E aí você, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Sem você isso tudo não faria sentido. Aproveite e compartilhe esse conteúdo. Curta, a gente está em todas as plataformas digitais, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Então a ideia é que você tenha aqui com a gente e participe com a gente de um bate-papo descontraído, que essa é a ideia, dentro de uma rotina bastante cansativa, que a gente imagina que é a sua. Então curta com a gente esse bate-papo que, cumprindo e continuando cumprindo a promessa, é só com gente de peso da logística duas feras, hein? Rapaz, duas feras, duas empresas top, que muita gente conhece. Exatamente. E não se vê sem, são empresas essenciais pro dia a dia de muita gente aí. É isso aí. Então, por favor, faça as honras, David. Eu quero falar com meu amigo Leonardo Campos, diretor de logística da Polishop. Polishop que é um ícone na propaganda, na divulgação, publicidade na televisão. Quem nunca comprou alguma coisa para Polishop? Eu já comprei. Ou pelo menos ficou com vontade de comprar. Com vontade de comprar, exatamente. Se não comprou, o momento é agora, né? Isso é rápido, eu garanto. Boa, tudo bem contigo? Tudo bom, foi um prazer, David e André, estar aqui. Obrigado pelo convite. Né? Com nosso amigo aqui, Dori Edson, um master aqui também da logística, para esse bate-papo, troca de experiência, aprendizado. Eu gosto de falar que o conhecimento só é pleno quando é compartilhado, né? Então, é verdade. Para a gente fazer os times e ter colegas que buscam a excelência, a gente tem que estar compartilhando o nosso conhecimento, né? Então, obrigado aí e estou à disposição sempre. Isso aí. Vou deixar para você apresentar nosso próximo convidado aí. Com o maior orgulho, sempre porque... elegante, esse é elegante, tem que ser elegante, né? Esse daí veste o Brasil. Veste o brasileiro. É isso aí. Né? Dori Edson Antunes, que é gerente nacional de transportes e e-commerce na C&A Brasil. Obrigado por duas coisas, pela sua participação e pela parceria aí que você tem com a divisão logística do Grupo GPS. Imagina, eu que agradeço, acho que de verdade faz muito sentido estar aqui, acho que faz muito sentido o que vocês estão fazendo, né, que é falar do que a nossa profissão faz, falar do que é um pouco da logística, um pouco de supply, de uma forma muito diferente do que a gente tem visto, né? Eu entendo que esse formato, essa forma de se comunicar com as pessoas, ela dá mais clareza do nosso papel,
ela dá mais clareza da nossa importância e principalmente também tenho certeza que ela vai atrair novas pessoas para a nossa área. Então, parabéns e assim, muito legal estar aqui. E estou com um colega aqui que sou cliente, né, de onde ele trabalha, e trocar experiências, esse momento aqui com vocês que é muito bacana. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço muito a palavra e lembrando que o lema aqui do painel logístico é conectar pessoas, criar oportunidades e, dentro do possível, criar negócios para os nossos parceiros, que são os patrocinadores, e criar esse ambiente único aqui, essa troca de experiências com nossos convidados. Obrigado vocês dois por terem aceitado nosso desafio e nosso convite. É isso aí, desafio. Então vamos começar. Eu queria entender que a gente, né, tá se conhecendo agora, mas para quem está nos acompanhando, quem que é o Leonardo Campos? Leonardo, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal, enfim, conte o que você quiser contar pra gente sobre você. Legal, uma parte o pessoal já vai descobrir pelo sotaque, né? Sim. Sou de Recife, né? Terrinha do Sol. Pô, essa semana, hein, deu saudade muito do sol. Tô há 10 anos em São Paulo, vim pela profissão, né? Tenho 26 anos de logística, comecei na indústria, na destilaria de álcool, lá atrás, no Nordeste. Depois estou há 18 anos no varejo, né? Comecei em eletrodomésticos. Estou até hoje, né? Fui para móveis, fui Tokstok, fui Etna, trabalhei com móveis também, mas passei 12 anos no grupo que é Ricardo Eletro, né? Que é proveniente de Recife, Eletroshopping. Depois vim para São Paulo por causa da Ricardo Eletro. E hoje estou na Polishop, que é varejo do mesmo jeito, mas a gente antes aqui em off estava conversando, que é uma coisa que Dorietes falou que vale ressaltar, que é assim, né? A logística no varejo era back-office, né? Mas da pandemia para cá, a gente começou a ser, né, muito relevante e muito importante. Passou desse papel aí de back-office para ser protagonista, porque hoje é um diferencial competitivo, né? Já era uma coisa de suma importância, né? Quando você fala em supply, cobertura de estoque, giro, né? As ocupações do CD, fazer ele ter uma movimentação produtiva e rápida. Mas hoje ele é muito importante porque o consumidor hoje é muito exigente, tanto de informação que a logística provém, como do tempo de entrega, que hoje é uma guerra, né? Quando a gente fala em tempo de entrega, o que é mais relevante hoje para os players de varejo, né? Na decisão de compra do shopper também, né? Falando nesse tema. Então é isso, estou em São Paulo há 10 anos, né? E passei por empresas como Tokstok, Etna, Ricardo Eletro, e hoje estou na Polishop aí, tentando deixar a logística mais protagonista ainda, né? É isso aí. Casado, Leonardo? Casado, pai de 2 filhos, né? Eu tenho essa carinha de novo, mas já estou com 52 anos. Tenho um de 20, tá um de 16. Mesmo, hein? 20 e 16. De logística, 26 anos e estou conservado. Que tem um truque aí que eu não vou contar pra ninguém, não, tá? Não acaba com a pessoa assim, não é? É a paixão, pô. É a paixão. Porque eu falo pra todo mundo, né? Entre num CD, se não se apaixonar, nunca mais entre. Isso é verdade, isso é verdade. Porque aí se desespera, né? Dentro de um CD, vendo aquela dinâmica, empilhadeira pra lá, a pessoa correndo. Eita, nem fala. Mas aí se apaixona e acha tudo normal, né? Muito Então bom. é essa paixão que faz eu não me entregar na idade, né? E aí tem um agora que tá no Canadá, fazendo intercâmbio lá. Tá adorando, já disse que não volta, mas vai ter que voltar, senão a mãe morre. Né? E adoro andar de bicicleta, né? Meus hobbies são andar de bicicleta, com os filhos também, principalmente no final de semana. São Paulo tem uma coisa muito boa, você entra num parque, depois vai na Faria Lima ali, altos prédios, né? Então chega no Vila Lobos, depois pega a ciclofaixa, então são várias visões. Corro também pro esporte, não faço maratona, mas participo de todas as corridinhas que tem aí. Corredores aqui no podcast, alguém? Vamos marcar, olha, tem ideias. É justamente isso que faz que você não endoide, né? E também assim, eu pego esse momento para pensar muito, tá? Ou na bicicleta correndo, você traz as soluções logísticas, né? Que se você tá muito, né? Tem duas coisas que eu gosto de falar. Envolvido no problema. Tem duas coisas que eu gosto de falar. Uma é o seguinte, sai de perto do problema e comece a pensar na solução, porque senão o problema só, né? Você não vai sair de perto dele. Então, comece a pensar na solução que você resolve o problema. E outro que eu gosto de falar muito é assim, se alguém está com um problema, vá para o lado dele, seja um separador, um conferente, um supervisor, um coordenador, e passe 1 hora, 2 horas, o que for necessário, com ele ao lado do problema, e aí depois você volta para fazer o redesenho, o novo processo e o novo planejamento para consertar o problema, né? O gestor de logística, independente de onde ele esteja, seja um vice-presidente de supply e logística, ele tem que estar sempre no campo e tem que estar entendendo o campo para poder trazer a solução. Isso aí, muito legal. Sobre a corrida, né? Falou que
o Drauzio Varela, ele fala que a corrida é o lava rápido do cérebro. Olha aí. É por aí. É por aí. Ele corre maratona, tá qualquer... Eu com 52 estou no 10, tá bom demais. Exatamente. Não dá pra competir com ele, né? Poxa, aí fica difícil. Dori Edson. E aí, cara, o que você conta pra gente sobre a sua história, trajetória? Cara, eu tenho muito orgulho. Primeiro, muito orgulho positivo da minha história, né? Como diz o Roberto Carlos, né? O importante é que emoções eu vivi, né? Boa. Cara, eu sou um paranaense, nascido no interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Ubiratã. Sou filho do Amauri e da Celina, que são os melhores pais que eu poderia ter, são maravilhosos, enfim, né? Sou casado com a Thalita, sou pai da Yasmin e da Amora, 2 meninas, né? Então vocês imaginam... lindo, Amora? Amora. Amora é o feminino de amor. Olha isso. Né? Então por isso escolhemos esse nome. Então vocês imaginem a minha rotina como que é, né? 3 mulheres em casa. Não deve ser fácil. Uma rotina, não deve ser fácil. Então esse é um pouco da minha vida, né? Somos em 3 irmãos, eu, a Rosângela e o Evander. Os 3 em logística, não sei porquê, mas nós 3 atuando na área de logística, né? Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar por volta de 12 anos para ajudar a minha família, para ter também aí começar a ter minha independência financeira. Comecei trabalhando na Unilever, então foi meu primeiro contato com logística. Que legal. Trabalhei alguns anos na Unilever. Dizem que é uma baita escola, né? É uma baita escola. A Unilever, ela é de fato uma empresa mundial, de fato é uma empresa global. Ali você vê várias tendências, ali você vê várias coisas que estão acontecendo ao longo do mundo e que você pode se conectar. Então, aprendi muito disso na Coca-Cola, na Unilever. E passei por um momento que foi muito legal, né? Porque, na verdade, eu comecei na Sika. E aí, na época, a Vandenberg comprou a Sika, que depois virou Unilever. Então, um monte de mudança, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que foi ali que eu comecei a entender o que era resiliência, o que era você viver em ambientes complexos, viver em ambientes desafiadores, né? Depois da Unilever, fui para um operador logístico, fui para a Gaffer, 4 anos. Fui lá que eu conheci o Sérgio Maggi, né? Gente boníssima. Gente boníssima, um cara sensacional, que tem feito muito pela logística no Brasil, né? Depois de lá, fui para o Magazine Luiza. Fiquei quase, acho que 9 anos no Magazine Luiza. Também uma história. Posso dizer que participei da evolução do e-commerce no Brasil, né? O Magazine Luiza, ele tem um peso muito grande, né? Foi um dos primeiros a apostar no e-commerce no Brasil. Foi um dos primeiros. Um primeiro, o Frederico Trajano, que é filho da Luiza Helena, ele sempre dizia isso. Ele sempre dizia que a empresa é uma loja física com calor humano. E o calor humano vem através do e-commerce, né? Então ali aprendi muito de e-commerce, aprendi muito de logística de loja física também. Aí fui para a Renner, fiquei na Renner 4 anos e meio, também uma empresa maravilhosa, convivi com excelentes profissionais lá. E há 2 anos e 7 meses estou na C&A, uma empresa apaixonante. A C&A é uma empresa que, de fato, você percebe claramente qual que é a missão dela, você percebe claramente que é uma companhia que está para servir, uma companhia que veste o Brasil, uma companhia que busca estar próxima de todas as classes, né? E nós, enquanto logística, enquanto supply, nós temos aí a missão de fazer todo esse intermédio, todo esse meio de campo e chegar na casa dos nossos clientes com rapidez, com qualidade, né? Fora da empresa, eu sou um jogador de futebol frustrado. Mas comprovadamente jogador de futebol. Comprovadamente jogador de futebol. Jogava futebol, gostava muito. Meu pai é um craque, né? Meu pai jogava muito, assim. Meu pai jogava muito bem. Qual posição você jogava, Doredes? Eu jogava de centroavante, com todo esse tamanho. Olha aí, né? Por incrível Romário, que pareça. né? Romário. Meu pai parece muito com o Romário. Se vocês verem uma foto do meu pai, ele é muito parecido com o Romário. Mas no seu caso, você gostava de treinar, né?
Não, eu treinava. Eu treinava porque eu não era 1% do Romário. O Romário não precisava, né? O Romário estava em outro... É verdade, outro planeta. O Romário, se ele treinasse, ele se cansava e não conseguia jogar, né? Então, rapidamente uma passagem do Romário que pergunta para ele, pô, mas por que você não treinava, Peixe? Ele respondeu assim, pô, Peixe, sem treinar, eu já marcava o que eu marcava de gol, imagina se eu treinasse. Bicho Não, e o Romário, ele era um gênio, assim, né? Até na forma de se comunicar, né? Eu lembro numa outra entrevista dele também, que o repórter pegou pra ele e falou assim, cara, o jogo foi difícil pra você, né, tal. Ele falou assim, mas você assistiu o jogo? Aí o repórter falou, assisti. Quanto foi o jogo? Aí ele falou assim, 2-1 pra você. Ele falou, quem fez os 2 gols? Aí... ele falou, você. Eu falei, então você acha que esse jogo foi difícil? Eu fiz os 2 gols, deu vitória pro meu time. Cara, foi fácil, agora eu vou aproveitar o restante da noite, né? Então, ele transitava muito bem, assim, não só no futebol, mas... na comunicação. E acho que o Romário, ele trouxe uma alegria pro futebol, né? Ele trouxe esse negócio do futebol brasileiro, da arte, do improviso... até da provocação no bom sentido, aquele negócio da rivalidade ali, né? Então, acho que ele é um patrimônio do futebol mundial. Você jogava onde? No Paulista de Jundiaí. É isso aí. Ó, perdemos um jogador, mas ganhamos um baita de um gestor logístico. Muito legal, tá? A gente tá aqui com 2 caras de 2 marcas do varejo, né? Porque a gente sabe que os desafios são imensos para a logística do varejo. Pós-pandemia ainda para o consumidor ficou melhor, né? Os canais que se abriram, a velocidade, né? A profissionalização do e-commerce, né? De uma maneira mais intensa. Mas eu gostaria de saber, né, de vocês, assim, o que vocês enfrentam, né? Por perfil de negócio, Leonardo, assim, o Polishop dentro de uma necessidade, muitas vezes, de uma loja que proporcione uma experiência legal para o shopper, de demonstração de produtos e tudo mais. Antigamente a gente tinha TV como um grande apoio para a própria demonstração dos produtos, porque, pelo que eu percebo, são produtos com viés de inovação muito grande, né? Como que tem sido hoje a realidade da Polishop e como a logística você entende que tem agregado valor para esse comportamento de consumo atual, né? Você falou bem, né? Os desafios são grandes porque, assim, depois do advento da pandemia, que o e-commerce ganhou muito mais relevância, né? Vinha crescendo muito, como o Dorietos falou, da época da própria Magalu, com o super app dela e com o marketplace, né? Mas agora a gente tem cross-borders aí entrando com força, né? A Polishop, ela tem uma característica muito particular porque ela tem ou produtos próprios ou produtos exclusivos, né, de uma indústria como a Philips, que tem produtos exclusivos para ela ou produtos próprios. Mas, em contrapartida, ela tem esse desafio que, na época de televisão puramente, né, canal aberto e poucos canais fechados, ela tinha como demonstrar o produto e explicar o produto, porque é um produto diferenciado. Pela TV, a loja é uma loja diferenciada, porque você entra no shopping, é a única loja que é viva, né? Que você chega lá, pode usar o produto, e tem muitos casos engraçados de a gente pegar gente que vai para correr na esteira para ver se ela dá velocidade. Eu estava visitando uma loja no Rio, no shopping da Barra, chegou um cliente, disse, eu posso testar essa airfryer mesmo, que eu quero ver o que ela faz, que eu vi no TikTok, né? Que hoje o TikTok é a nova TV, né? TikTok, live de Instagram, né? Live de próprios marketplaces. Então, assim, a TV migrou muito para isso. E diferentemente de como era antigamente, 3, 4, 5 minutos para você falar de um produto, você tem que falar em 30, 60 segundos, né? Você tem que ser rápido e objetivo e didático, porque você tem que dizer o benefício, né? Como o João fala, né? Dorietos foi aluno dele, a Polishop, ela não vende produto, né? Ela vende benefício, né? Então, o produto sempre tem que estar vinculado com saúde, beleza ou tempo, né? Mas aí chegou esse cliente lá, eu estava visitando a loja, porque nós, como profissionais de logísticas, né, mesmo sendo protagonistas, outros são back-office, então eu atendo 2 clientes. É o cliente loja com abastecimento, que a gente considera o B2B, e o cliente final. Então eu faço auditoria de rota, eu visito as lojas para ver como é que está o atendimento, para ver se meu time está atendendo com excelência para o customer centricity dentro de casa e fora de casa, né? E aí o cliente virou para a esposa tirou da bolsa um saquinho de camarão congelado no meio do shopping Barra, abriu o airfryer e disse, quanto tempo eu coloco, como é que eu faço para testar? Testou e levou.
Então, assim, eu acho que eu sou desse. Eu também, eu não ia falar nada, eu acho também. Que eu sou desse. E aí, assim, para mulheres, né? Então, assim, a gente tem um espelho lá, uma parte de camarim, né? Então, elas fazem o cabelo lá. E a gente incentiva até porque a gente quer mostrar que não é só uma coisa do funcionário com funcionário, que é uma loja que você pode experimentar mesmo. E é uma coisa bem diferente. Tanto que muitas pessoas, quando eu falo que sou da Polyshopping, perguntam quem é o dono, de onde é, americana, porque é difícil você ver, né? Sim. Você chega em outros varejos, eu fui Ricardo Eletro, Doriettos foi Magazine Luiza, mas você chega lá, o produto tá fechado, às vezes até com chave, né? Não pode nem mexer. E o vendedor nosso é treinado para conhecer o produto. Ele tem que saber todos os atributos, toda a característica técnica. No modelo tradicional, a pessoa fala preço, né? Eu tenho esse aqui é melhor. Ou quando tem um promotor da indústria ali, um pouquinho mais capacitado, pouco, né? E tal. Mas nunca experimenta, né? Então lá tem esse de experimentação. Então, assim, por ser um produto muito exclusivo ou próprio, né? A logística, ela era meio, vamos dizer assim, normal, né? Mas, efetivamente, quando a gente teve na pandemia, eu estava lá na pandemia, teve duas situações que teve como maior varejo, né? Primeiro, as lojas fechadas, vamos fazer reversa desses produtos, porque a indústria também estava fechando e estava começando a ter ruptura. E depois era ter a parte de tracking e a parte de entrega muito mais ágil, né? Porque todo mundo foi para o computador. Verdade. E ficava lá, passei o cartão, cadê o cartão com pessoa, né? Cadê que minha nota está faturada, né? Cadê que já está em separação, né? Então, assim, o microestado do tracking tinha que ser alimentado em real time e era esse o desejo do cliente, né? E depois a entrega, ele ficava olhando lá quase que rastreando Exatamente. Por você, né? Então, a gente correu, então, o que é que foi feito lá, né? A gente fez um trabalho, trazer novos players, né? Botar um TMS com a capacidade de estar conversando em real time com as transportadoras para poder fornecer esse track, baixar prazo, né? E depois, quando voltou as lojas a abrir, a gente começou a fazer o ship from store. Hoje toda loja tem o ship from store de determinados produtos, né? Porque a gente tem produto de alta volumetria também. Então é difícil, né? Como as lojas são muito em shopping, você sair com a esteira do shopping, uma poltrona de massagem do shopping. Mas produtos de baixa volumetria a gente shipa. E também o same day, né? Que também é uma exigência hoje. Alguns não são produtos que tem tanta necessidade do cliente, eu preciso receber agora, mas tem cliente que compra muito naquele impulso de receber hoje, né? Sim. Então, assim, da parte de logística fez isso. Eu fiz um trabalho muito grande de supply por ser uma empresa que importa muito, né? Então, a gente tinha uma importação muito bruta vindo da China. Na pandemia, logo no começo, né? O container ficou $250, mas depois foi para $10 mil, né? Então, a gente teve que fazer um trabalho muito grande de contrato com o armador, com parceiros lá, para poder mitigar um pouco, né? Ninguém conseguiu no Brasil mitigar esse custo do container. Isso refletiu lá. Na época, né? Eu tinha uma parte que era Manaus, que a gente tinha uma fábrica de fitness em Manaus. O impacto no custo foi tão grande que a gente teve que fechar essa fábrica e hoje eu importo direto. Imagine, fabricar ficou mais caro do que importar direto. Um pouco por causa dessas secas que estão dando em Manaus, né? Que tem um problema sério. Está com um problema sério. Estamos agora, novamente, com esse problema em Manaus. Então, assim, o frete fica caro nacional, o rodoviário e as balsas lá, né? Que às vezes não estão conseguindo trafegar. E o marítimo, que também aí ficou muito caro, acabou inviabilizando isso, né? Para o tamanho da área fitness nossa, hoje a gente importa direto. Mas eu fiz muito contrato com os armadores de demanda para conseguir ter um frete que conseguisse equilibrar isso. E a luta é essa, né? A luta diária é trazer para parte de logística o PNE, o DRE, e mostrar que ela pode ser rentável também, né? A questão de trazer maior produtividade por pessoa, né? Maior produtividade por máquina, automatizar onde você pode, né? Porque às vezes você vê muita gente, a gente tem que automatizar tudo, tem que botar IA em tudo, né? IA agora está muito na moda. Mas IA é uma coisa que realmente vai vir e vai ajudar a gente em muitas coisas, né? Sem dúvida. Mas não é aplicado em tudo. Mas né? Não é, sem dúvida. Você não pode aplicar em tudo, achar que IA vai resolver tudo, né? Um WMS muito mais bem parametrizado, né? Com as pessoas bem treinadas, ele mesmo não tendo inteligência artificial, ele pode ser altamente produtivo, né? Isso é muito mais importante do que... Então, essa parte de você conseguir fazer o galpão ser de giro rápido, né? De economizar o estoque para liberar a caixa, você acompanhar o giro do estoque, a curva, né? Então, eu cuido hoje também do abastecimento. Então, a gente tem um algoritmo lá que não precisa de IA, né? Hoje, até para supply tem o uso de IA muito, né? Consegue ser preditivo e também antecipadamente saber... se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter um atraso no navio, não vai, como é que está o canal de Suez, como é que está o Porto de Santos, o Porto de Itajaí, que recentemente, pelo contrário de Manaus, encheu tanto d'água que não podia atracar, né? Então, assim, a inteligência artificial até pode ser utilizada para isso, mas no algoritmo de distribuição eu não uso, que eu faço
ter o produto certo na quantidade certa para não ter nem excesso, né? Meu time lá é controlado como peso 3 para não provocar ruptura, que é perca de faturamento, e peso 1,5 para não provocar excesso. Porque para não provocar ruptura eu posso colocar muito estoque na loja e resolve o problema. Só que aí eu vou dizer assim, estoque é caixa, é dinheiro, né? Então a gente tem esse trabalho lá, que é onde eu vejo, no caso da Polishop, que a logística pode ser bem útil, né, protagonista e trazer rentabilidade. Legal. Então, assim, os desafios da C&A, que veste o Brasil, né, de ponta a ponta, com um desafio muito complicado, questão de roupa. Eu sei que tem um cliente nosso que era amostra, isso fazia toda a parte dos cabides para vocês lá, poder movimentar. E como é que é o desafio dia a dia? Como é que é levar isso e tudo até, pro até Brasil, contribuindo lojas? para o Dori Edson, o pior da moda é a questão que ela é bem ciclo rápido. A coleção que vai então, mudando, assim, seria a logística tem um impacto muito grande, né? Eu nunca trabalhei em moda, mas eu sei pelos colegas, assim, se você não consegue abastecer... É tranquilo, né, Dori Edson? Não, é facinho. A coleção, super tranquilo. se não abastece a coleção no momento certo e ela muda a coleção, imagina, né? De quem é a responsabilidade? Fala aí. Aí você tem que remarcar o produto, vende com margem menor, enfim, é problema. Eu vejo que, voltando a falar um pouco de pandemia, acho que a pandemia mostrou para a gente algumas coisas, né? Acho que quando a gente fala de questão até da própria continuidade da nossa vida, da nossa realidade, algumas questões da pandemia acabaram ficando, né? Tem muitas pessoas que continuam aceleradas enquanto no período de pandemia, né? Acho que o comportamento do cliente, de uma certa forma, mudou, né? E quando fala de desafio, né? Hoje é muito fácil produzir qualquer tipo de coisa. Tem muita gente produzindo em vários lugares do mundo, né? Você pega o Brasil, tem estados aqui que é maior que um país da Europa, né? Nós somos um país com dimensões continentais, porém com um grau de dificuldade absurdo, né? Questão de tributação, questão de legislação, a própria questão de trânsito. A malha nossa é complicada. A própria malha, né? Imagina, você sair daqui, por exemplo, de avião para ir para Recife, é ao mesmo tempo do que você ir daqui para o Chile, por exemplo, né? São praticamente 3 horas e meia de voo. Sim. Então, dentro do país existe uma complexidade muito grande. E o cliente, ele está muito imediatista no sentido de, cara, ele viu o produto, ele viu no TikTok, como vocês falaram, né? No Instagram ou no Facebook. O cliente quer ir lá na loja e pegar o produto, né? E já está com o produto. Então, qual que é o nosso grande desafio hoje? É sermos o primeiro. Você tem que estar lá com o produto de qualidade, que o cliente quer, que ele tem o desejo de adquirir, porque senão ele vai para a concorrência. E hoje em dia é muito caro você trazer novos clientes, né? Acaba sendo mais barato você aumentar a tua base de clientes, né? Então, ou o ticket médio por cliente. Ou o ticket médio por cliente, exatamente. Ou mesmo aumentar a frequência dele, exatamente, né? Um cliente que faz 3 visitas por ano, fazer mais, por exemplo. Então, o grande desafio é ter o freshness, né? Ter o frescor na coleção, que é o produto novo, o produto que o cliente deseja o mais rápido possível, com o menor custo e com a maior velocidade. Dito isso, com todas as dificuldades que a gente tem. Dito isso, com todos os problemas de infraestrutura que o Brasil tem, né? Então, você pega a nossa empresa, é uma empresa aí que é uma empresa líder de mercado. Estamos em todos os estados, né? Quantas lojas hoje? 334 lojas. Nossa, né? Então, estamos no Nordeste, estamos no Sul, estamos no Sudeste, no Centro-Oeste. Então, essa capilaridade, essa dispersão na quantidade de lojas, esse é o grande desafio, né? De como a gente consegue ser o primeiro na escolha do nosso cliente. Qual estado com mais dificuldade para vocês entregarem, fazer chegar o produto? Eu lembro que uma época o Rio de Janeiro era uma coisa bem crítica para vocês, não sei se já resolveu, ou tem outro estado que é mais crítico que o Rio na época? O Leonardo vai me ajudar aqui, mas ainda é o Norte. Né? Por que o Norte? Né? Porque você manter uma estrutura logística lá, é o que o Leonardo comentou, né? Estoque é um dos maiores custos da companhia, de qualquer companhia, né? Então você acaba abastecendo o Norte, não do Norte, mas de outros lugares, ou de São Paulo, depende da companhia do Rio de Janeiro, enfim.
Mas a dificuldade, tem produto que a gente leva por avião, depois ele vai por balsa, ou vai pelo rodoviário, depois pega uma balsa. Aí tem essa dificuldade, se o rio aumenta muito, o barco não consegue trafegar. Se tem seca, também tem problema. Então, assim, no meu ponto de vista, não sei se o Leonardo concorda, para mim, mas o norte é um desafio. É um desafio pela distância. Qualquer distância que você começa a rodar muito aqui tem várias implicações, né? As estradas são péssimas. A gente tem nota fiscal eletrônica, mas tem que parar em todo ponto fiscal para apresentar. É verdade. Né? E aí ainda tem várias implicações, né? Não falo nem o arcabouço tributário, ST, etc e tal. Mas, efetivamente, a Malha do Norte ela é mais complexa por isso, né? Quando você fala Norte, Extremo, Pará, Manaus, né? Você pega o próprio Acre abastecido de energia pela Venezuela, né? Então, assim, se a parte de cabos de alta tensão não chega lá, imagina o caminhão pela estrada, né? Então... Eu tenho uma dúvida, sempre é uma questão para mim que eu gosto de entender de redes de varejo, assim, como faz a análise de demanda, como que a logística está integrada com a análise de demanda local versus sortimento ideal por loja, né? Como que isso é construído e como que a logística agrega nesse sentido? No caso, por exemplo, da moda é muito, né? Uma coisa que tem toda a disponibilidade para ser vendida em São Paulo, é outra cultura de se vestir muitas vezes no sul, né, no Nordeste e tal. Como que vocês... A Polishop, eu não sei como que é, Leonardo, depois você me diz um pouco sobre isso. Mas na C&A, Dori Edson, como que esse conjunto de ações ele é pensado, né? A logística, região, sortimento, porque tem campanha rodando na TV e o produto tem que estar lá durante aquele período de tempo, né? A nossa estratégia ela é muito baseada naquilo que está acontecendo pelos estados do Brasil. Porque você citou um ponto super relevante. Tem certo momento do ano que está fazendo sol aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e está nevando no sul. Né? E está fazendo frio extremo no sul. Então nós temos o nosso time de abastecimento, nosso time de gestão de abastecimento, ele tem um algoritmo também, e esse algoritmo ele faz essa leitura do que a gente deve colocar na loja de acordo com a necessidade e com a previsão de venda. Né? E aí a gente tem duas modalidades de fazer isso, seja através do push and pull, né? Que é você repor aquela venda, né? Então, à medida que está vendendo, você está fazendo a reposição, ou de você mandar uma venda mais empurrada com base numa estimativa de venda, né? Então, acho que você tocou num ponto extremamente crítico do nosso negócio, né? Que é ter essa inteligência. Então, isso parte, lógico, da compra, né? De captar a tendência. Qual que é a tendência, né? Normalmente, o Brasil é regido pela tendência europeia, né? O que está acontecendo na Europa de moda? O nosso time vai lá, capta essa tendência, traz para o Brasil. Isso é transformado num buy, né? Numa compra. Depois isso se desdobra para o nosso time de abastecimento, que faz essa leitura toda, que faz todas as análises de clima, de distância, de volumetria, de cluster de loja, né? Isso. Qual loja que vende mais determinado tipo de produto, né? No Rio de Janeiro, numa determinada época do ano, é normal e natural que se venda mais biquíni, que se venda mais maiô, que se venda mais sunga, assim como na região Nordeste o São João é muito forte, muito mais forte do que aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então, por exemplo, para a época do São João, xadrez, jeans mais específico para o Nordeste, o percentual ele aumenta exponencialmente, né? Sim. Então, primeiro, a gente trabalha com uma base de dados, né, com o nosso Data Lake, que é olhando para trás, o que já aconteceu, o que a gente acertou, o que poderíamos ter feito de melhor ao longo do tempo, ao longo de toda a trajetória da companhia, e também quais são as tendências, o que o mercado está dizendo, qual que é a venda que a gente orçou por categoria, por tipo de produto. Então, e aí nós, enquanto logística de movimentação e de transporte mesmo, o nosso papel é executar. Nosso papel é receber isso,
no tempo correto, fazer todos os processos internos de warehouse, de centro de distribuição, e o nosso transporte também conseguir colocar isso nas nossas lojas no tempo correto. Legal. Acho que de forma resumida desafio, isso. Hein? É um desafio gigante, é um belo desafio. Olha. Eu diria que mais que um desafio é uma missão. É. Acho que nós, como logística, nós temos uma missão. De novo, na pandemia, isso ficou claro, né? Abastecer oxigênio para alguns estados do nosso país aí que passaram por dificuldade, abastecer medicamentos, né? Então... Mas é lindo de ver o CD da C&A, né? Ali a parte de automação dele, tudo. É muito linda a área de e-commerce ali, é muito, muito legal. Eu digo para você que hoje a C&A, ela... Se eu fosse fazer um comparativo, a C&A ela é locomotiva, ela não é vagão. Ela está na vanguarda, ela é puxa, ela não é puxada. A gente não está copiando nada do que tá sendo feito. Pelo contrário, né? Hoje nós somos exemplos para muitos mercados, para muitas empresas, para muitas indústrias que olham para a gente e entendem e buscam entender qual é esse equilíbrio que nós conseguimos de inovação, de velocidade, de assertividade, de custo. E tudo isso sempre pensando na cliente. Sempre quando alguém pensa em alguma inovação na companhia, sempre que alguém pensa em fazer algo diferente, a gente fala assim, isso vai fazer sentido para a nossa cliente? A nossa cliente isso será um diferencial para ela. Então o foco de toda a companhia, de todas as áreas, é o cliente. Então, para mim, esse é um dos segredos do nosso sucesso. Curiosidade, embora eu já imagine a resposta, hoje qual é o percentual de canal online físico, de visão, assim, de volume de vendas? Hoje o nosso e-commerce, acho que ele está em torno de 7 a 8%, acho que nessa proporção aí, em relação à loja física. Entendi. E esse dado você tem, Leonardo? Tenho. A gente é 35 e-commerce. 35? É. Tá. Mas assim, a moda é complicado, né? Você comprar, principalmente quando for mulher, né? Comprar sem provar, sem vestir, né? Já o nosso, assim, né? Como a gente faz muito vídeos com demonstração, mostrando qual é os atributos do produto, é mais simples e são produtos assim mesmo, um airfryer mesmo que a gente só tem a única, diferenciada, uma nova que a gente tem com visor de vidro, com vários atributos aí, inteligência artificial, ela dá receitas para você, mas é um airfryer. É um airfryer, você sabe, vai comprar, estou comprando isso aqui que tem de melhor, mas é um airfryer no fim do dia, né? Eu não preciso, né, saber se ela vai fazer ou não, né? Então é mais simples o e-commerce. A gente tem uma meta de ser 50-50, né? Tá dando muita força, por isso que essa parte do Ship from Store e tudo. O caminho é esse, né? Os estudos todos dizem que a loja vai virar um ambiente mais de experiência, né, do que realmente efetivação de compra. A própria NRF desse ano foi muito nisso, na experiência. NRF, sim. Então, assim, a gente já, por uma coincidência, por João ser percussor, já somos uma loja de experimentação, né? Muito de demonstração. Mas o intuito realmente é esse e fazer isso. Só para complementar aqui, e aí ele está corretíssimo, a moda tem uma dinâmica muito maior de abastecimento, né? Mas a gente também usa um algoritmo, faz toda a clusterização de loja, né? E tem essas características, né? Agora está frio aqui, a gente está vendendo aquecedor, o Nordeste continua vendendo ventilador, né? E aí depois com o próprio histórico a gente começa a ver produtos que performam melhor numa certa região. O fitness mesmo, ele performa muito bom Norte, Centro-Oeste e Nordeste. E esse mercado vamos chamar de bem-estar, saúde e beleza, isso tem crescido absurdamente, né? Tem. Hoje a principal categoria ou ainda é do eletrodoméstico para vocês? Na realidade, o eletrodoméstico é a maior, depois vem casa e cozinha, porque a panela Polyshopping é muito, né, a queridinha do Brasil, então todo mundo quer a panela, porque é uma panela que entrega também, né? Eu cozinho assim embaixo, que é top. A panela o pior que é, né? Eu sou da logística, posso fazer propaganda, mas a panela é boa mesmo, né? Você não precisa usar óleo, manteiga, nada para fazer, né? Vai pro forno, sai o cabo. Qual panela, né? que é essa? Eu tô precisando de uma panela. Não tem. Eu fazendo Polyshopping, me contraria, Polyshopping. Você não tem essa panela? Então, e depois vem beleza, né?
Mas beleza também é muito forte, né? Beleza, depois vem saúde e bem-estar, a gente tem uma linha muito de massageadores, de poltronas, de cadeiras, né, de massagem. Mas a beleza, ela cresceu muito, assim, a pandemia teve aquela sazonalidade. Primeiro foi supermercado, né? Depois veio cuidar de reforma de casa, né? Cadeira para você sentar, fazer o home office, jardinagem, né? Jardinagem. Então ela veio deve ter vendido esteira pra caramba. Tem pesquisa que aponta que vendeu muito esteira, bombar. E aí beleza acabou-se, né, nessa período, porque quem ia fazer o cabelo para ficar em casa, né? Quem ia fazer uma maquiagem, então, mas aí agora a beleza voltou de novo com muita força, né? E a gente tem o eletroportado também fica forte, porque o line-up do eletroportado também é muito maior, né? Quando você vai beleza, ela vai ter, né, a parte de alisadoras, a parte de secadora, a parte de escova, a parte de beleza masculina, mas também não tem um line-up muito grande, então a participação acaba sendo menor por isso. Mas eletroportáteis, casa e cozinha e vocês importam muita coisa, né? Importa muita coisa, mas tem muito parceiro nacional, assim, hoje é 70-30, 70 importado, marca própria. A gente tem um escritório na China, né, com um designer e graças a Deus não tem nenhum chinês aqui, né, e uma parte técnica de vistoria. Por quê, né? Porque eu brinco assim, né? Você vai na China e encomenda uma Ferrari, né? Então o primeiro container vem de Ferrari, o segundo vem motor de Fusca, o terceiro vem o Fusca inteiro, né? Então assim, infelizmente é assim, né? Então a gente tem que ter tem um time técnico que quando a prontidão, né, a fábrica diz que está pronta, ele vai lá vistoriar tudo, né? Então, depois tem um pessoal de design que é o que faz a parte do design e da parte técnica lá, né? Tem um engenheiro e um designer. O engenheiro faz a parte, como eu digo, de Inmetro, né? Faz todo o teste, né, de potência, de ruído, capacidade toda, aí homologa o produto vem para cá, a gente faz a mesma coisa aqui, João vê, dá as dicas dele, altera o produto João volta tá para lá. De tudo, né? João para produto tem ninguém no Brasil não, ele é impressionante. Você olha um produto e diz assim, esse é maravilhoso, ele faz, se você tirar isso aqui, colocar uma gaveta aqui, aí você vê que o negócio era maravilhoso, mas ficou 10 vezes melhor, né? É impressionante como ele tem uma visão, né? Muito tempo com essa visão. Curiosidade, nessa questão dos 30% que eles importam aí. Não, 30% é nacional, né? Aí é parceria com Philips. 70% que vocês importam. 70% que importa. Nessa mudança do e-commerce que teve, assaltos em alto mar, impostos, toda essa questão. Não. Mas isso aí não impactou vocês? Não, a única coisa que impactou, e acho que já foi até após a pandemia, foi o navio lá da Evergreen que ficou no canal de Suez, né? Aí a gente teve muita ruptura porque tinha 2 navios com container nosso lá, né? E o navio não dá ré com facilidade e faz a volta, né? Sim. Então a gente teve um atraso muito grande, mas essa questão de pirataria, não. Pirataria de navio, né? Pirataria da China. De navio. Fica claro que é de navio, estamos falando do comércio exterior. Eu acho que aqui você puxou um ponto que vem no encontro do que a gente começou falando, né? Dos desafios de logística no Brasil. E para mim, essa dependência que nós temos da China, de forma geral, da Ásia, dificulta muito o nosso dia a dia, né? Infelizmente, de novo falando da pandemia, a gente teve um exemplo clássico, né? Nós tivemos que pagar para aviões virem da China com máscara para cá, né? Um produto super simples e o Brasil não teve capacidade de produzir isso. E por quê? Porque durante muito tempo nós dividimos com a China simplesmente a produção. Hoje não, hoje eles têm a produção e têm a tecnologia. Eles têm o domínio de fazer. A China já não está mais copiando, como se dizia, né? Tinha até um exemplo, Xing Ling, made in China, né? Melhorou muito. Hoje você pega aí os carros híbridos, os carros elétricos, né? A China é uma potência, a China na fabricação, né? Você pega... embora Taiwan seja uma província da China, tem uma discussão ali de independência, de autonomia, toda a parte de componente, de chips, se Taiwan parar, o mundo para. Então isso tudo gera um complicador para a gente. E qualquer problema num navio é uma semana, não é um dia, né? É uma semana. Diferente de um caminhão que estourou o pneu há um dia de atraso. Transbordo e manda embora. Exatamente. Aí você pode perder o time daquela decisão que você considerou lá no seu planejamento. E a China se ajeitou bem na melhoria que teve os produtos chineses, né? A China tem uma peculiaridade. Eu tive alguns eventos em Chicago e bastante contato com os chineses nessa época, né? A parte de empilhadeiras, por exemplo. Sim. Os caras te falam, essa aqui é boa, essa aqui é mais ou menos, essa aqui é ruim. Quer pôr sua marca onde? Então, quando você vê produto chinês no Brasil, cara, isso é ruim. É ruim porque a pessoa que trouxe optou pelo ruim. Isso. Porque tem coisa média e tem coisa ótima, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso para não denegrir essa
essa qualidade que a China está alcançando de nível de produto, nível de serviço, que é impressionante. E eu não sei se você já viu as empilhadeiras autônomas deles, são maravilhosas. Sensacionais, né? Sensacionais. Eu vi na fábrica lá, tanto a patolada para levar o pallet, autônoma, seguindo a empilhadeira vai, desce o produto, ela pega, totalmente autônoma, com você circulando. E é uma tendência grande, o custo ainda é alto no Brasil, mas é uma tendência que vem para ficar. Sim. Principalmente assim, né? Porque a legislação trabalhista ela é muito bruta, né? Muito. Você vê, o juizado do trabalho só existe no Brasil, né? Então você pega lá tudo que é autônomo não precisa trabalhar 8 horas, né? A jornada é muito maior, né? O esforço repetitivo é muito menor. Então tem várias atividades que você pode substituir, né? Exatamente. O homem nesse... Hoje dentro do CD de vocês, tem milhares de empilhadeiras lá, a maioria deve ser de lítio. Sim. No meu só tem a elétrica, até porque você tem uma capacidade de fazer o giro de rua, ter ruas mais estreitas, né? Então, e aí as baterias todas já são. Todas lítio. No nosso também, todas elétricas, isso. Deixa eu entender um pouquinho de vocês, que eu gosto, David, desculpa, você é um cara de logística, eu ainda não sou, eu gosto de saber a história que tem, assim, dos dois, assim, quando vocês olham, assim, pra essa, cara, vocês dois são dois caras mega experientes, assim, já viveram muitas coisas legais, assim, e outras não tão legais, assim, né? O que vocês podem contar pra gente sobre aquilo que foi extremamente desafiador, mas... Pode trazer um pouco do profissional, mas do pessoal, que vocês, como profissionais de logística mesmo, se depararam com um cenário onde vocês tiveram que se reinventar muitas vezes, vocês tiveram que pedir ajuda. Que desafio, né? Impactante. Ajuda eu peço sempre, tá? eu falo o seguinte, né? Eu gosto de pessoas, né? Tenho uma formação em recursos humanos também, porque eu vi um momento que era tanta gente trabalhando comigo que eu tinha que entender de gente, né? E gosto de formar time. Então, assim, eu brinco, né? Tem nosso amigo Felipe Trigueiro, que é uma sumidade também aí, que trabalhou comigo. Mas, assim, eu gosto de contratar gente melhor do que eu para trabalhar comigo, porque, assim, eu busco a excelência, né? Então, para ter excelência, eu tenho que ter só fera. Só centroavante de logística, né? Essa parte do Jundiaí eu preciso da foto ainda para comprovar. Na logística eu garanto, mas ainda no futebol eu preciso das fotos. Então, assim, imagina o time formado eu, Dori Epson, Felipe Trigueiro, Edivaldo, tantas pessoas boas que a gente conhece por aí, né? Vai dar certo, né? Não tem como dar errado. De um Green Team aí. Dream Team aí, ó. Que é isso? Então, assim, a primeira coisa que eu quero no desafio é ter pessoas boas, né? Eu tenho 2 que eu acho legais, assim, na pandemia, a Etna, eu estava lá no começo da pandemia, e ela tinha, por um problema de supply, o estoque muito avançado para as lojas, né? E são big lojas, né? A menor loja tinha 5 mil metros, né? Tinha uma loja no Rio de Janeiro que tinha 20, tinha uma Pets dentro da Etna, né? Nossa. Então imagina, a loja tinha 22 mil metros quadrados, né? Então você imagina a quantidade de estoque de SKU que pode ter, né? Toda loja tinha um empilhador, né? Tinha um estoque com estrutura porta-pallet. Tipo loja de material de construção, né? São sempre... Então, assim, quando deu a pandemia, por uma falha de supply, que também é outro case, eu posso contar que a gente corrigiu depois, tinha mais produto em loja, e aí eu falo mix de produtos, né? Do que no CD. E aí, quando a gente virou para o e-commerce, a loja tinha 20 mil SKUs e o CD tinha 5 mil. Quando eu comecei a fazer a reversa, o CD não tinha capacidade para absorver o e-commerce fracionado. Por quê? Quando você faz o abastecimento de uma loja, você vai mandar taça de champanhe. Você pega uma caixa master de 20, de 30 e manda ela fechada, e a loja é que vai fracionar isso lá e botar na gôndola, né? Você não entra no CD e está tudo fracionado lá. Tem uma camisa de um tipo na CIA, outra camisa, né? Ele vai ter lotes empacotados lá dentro, no cabide juntos, né? Você não manda uma camisa para uma loja, né? Então, assim como na Etna, a gente mandava as caixas master fechadas. Então, a estrutura porta-pallet tinha o quê? Pallets com caixas masters. Então, eu peguei um marceneiro perto lá, era em Barueri o CD, disse: amigão, você vai ter que fazer colmeias aqui de madeira. E ele saiu cortando madeira e fazendo colmeia para eu conseguir fracionar o estoque, né? Então a gente passou quase 3 dias direto lá, eu calculando a cubagem, produto a produto, para fazer a colmeia, porque a colmeia tá champanhe podia ter 30 centímetros cúbicos, mas aí o balde de champanhe é muito maior do que a taça, tinha que ser outro tipo de colmeia, vendo o SKU, vendo a curva, né? E a volumetria de cada produto para sair fazendo essas colmeiazinhas. Então, assim, foi ter que se reinventar, pensar na solução. A solução era essa de madeira, não tinha nenhuma fábrica
aberta para você dizer assim, traz aqui uma solução tua, monta aqui, porque ninguém podia sair visitando o outro e montando, né? As operações logísticas estavam abertas por conta e risco de cada empresa, né? Sim. Era tanto a CIA como a Etna na época, que fornecia álcool, fornecia a máscara, né? Fornecia o transporte, porque o transporte público parou, né? No auge da pandemia, era até quase que proibido sair, né? Então, assim, isso foi uma solução super simples para um problema que era super complexo. Mas é isso, né? E o que resolveu, né? A gente tem um caso, o diretor da divisão logística do grupo conta um caso que a gente tem um cliente muito forte em eletrodomésticos, que ele lá na operação não conseguia resolver um problema também de carrinho para levar, era intralogística. Ele pegou um serralheiro do bairro e falou, cara, preciso desenhar isso. Era um problema do cliente, assim, de anos e anos e anos. Mas o que o serralheiro desenhar, serralheirinha de garagem. E resolveu o problema, o serralheiro de garagem. O serralheiro se tornou uma potência depois, né? Cresceu pra caramba. Mas é isso, é o pensar, às vezes, para soluções que a tecnologia não vem para ajudar, né? É o ser humano mesmo capaz, né? No meu caso também, eu falo que quem trabalha na logística não mata um leão por dia, a gente mata um leão por hora. Né? Então, poderia ficar aqui, eu e o meu amigo Leonardo aqui, podemos ficar dias case, né? Aqui com cases, mas eu vou citar um da pandemia também, porque na época da pandemia eu estava na Renner e uma das empresas do grupo é a Camicado, né? E a Camicado foi um setor que foi extremamente impactado positivamente do ponto de vista de venda, de negócio, com a pandemia. Por quê? Porque é produtos para casa, produtos para organização, né? E pensa, todo mundo fechado. Na pandemia nós não paramos um dia. Nós trabalhamos todos os dias da pandemia. E aí qual o desafio? Primeiro, lojas fechadas. Tirar os produtos da loja e trazer para o nosso centro de distribuição para esses produtos serem vendidos no site. Segundo, levar as pessoas em segurança, porque o primeiro ponto da companhia sempre foi segurança. Nós só fazemos se nós garantirmos a segurança das pessoas. Então tá bom. Então como que você dimensiona um CD que até que ele vai dormir, ele fecha num dia com, sei lá, 5, 6 pessoas por metro quadrado e no outro dia ele abre tendo obrigatoriamente um espaçamento entre uma pessoa e outra. Como que você faz isso na logística, né? Normalmente, numa situação normal, nós tínhamos dois horários diferentes de almoço. E aí, já não pode mais almoçar conversando, você tem que, né, tinha que repensar as escalas de almoço, repensar o fretado, porque as pessoas não podiam vir mais sentadas uma ao lado da outra, né? Isso sem falar no próprio perfil de venda, né? Porque até então o cliente comprava em média 1,5, 2 produtos por pedido, né? E aí o cliente lá na casa dele chegou a um ponto de cliente pedir 10 pedidos, 10 produtos, 15. E nessa época foi a época que nós batemos recorde de produção, recorde de venda. Então, assim, para mim é emblemático esse case, assim, estar num local que efetivamente foi impactado pela pandemia do ponto de vista de aumento de demanda. Foi assim, bem desafiador. A pandemia realmente nos ensinou muita coisa, né? Nossa, todo episódio aqui tem tema de pandemia, mas é o que dizem, né? Que as grandes guerras desenvolveram muitos países, né? O caos desenvolve. Deu uma baita impulsionada, principalmente em tecnologia, né? A gente cresceu muito em tecnologia, muita coisa atrasada que o Brasil tinha, deu uma baita de uma impulsionada. O maior exemplo disso era o tempo que você levava para validar uma vacina. Né? Tinha vacina que levava décadas para que ela fosse validada e fosse considerada segura para ser aplicada num ser humano, né? E com a pandemia a gente percebeu que pode ser feito mais rápido, né? Sim. Aliás, que deve ser feito mais rápido, né? Só não sei onde que isso vai dar, viu, Dori Edson? O que a gente vai se transformar daqui uns 10 anos. Brincadeira. Eu queria saber qual que é o sonho de vocês ainda na logística, como profissionais, vocês jovens ainda, né? O que vocês imaginam? Né? O que vocês acham que a carreira de vocês ainda precisa atingir?
Pergunta boa, né? Pergunta de RH, hein? Pergunta de RH. Entrevista para jovens. Estão precisando de gente lá no Corinthians, hein? Deixa eu responder, eu vou dando tempo pro Leonardo pensar. Na resposta dele eu vou responder primeiro. Eu não tenho grandes aspirações e grandes sonhos no que diz respeito à nomenclatura, no que diz respeito a cargo, a posição. Eu tenho grandes aspirações de continuar relevante e de continuar com uma missão relevante. Né? A minha vida toda é em logística e eu sempre trabalhei em empresas com missões relevantes. Né? Você pega a Unilever, quer uma missão mais relevante do que você colocar alimento na vida das pessoas. Né? Gratificante. Na época que eu estava na Unilever, o desafio era... A Unilever já estava presente em 97% dos lares brasileiros com pelo menos um produto. Então, qual é o desafio de crescimento? Né? Você já está em 97% com pelo menos um produto. Isso é muito legal. Depois, quando eu fui para a logística, né, eu cuidei das operações da Puma, que é o Grupo Bimbo, né? Olha que outra missão super bacana, levar alimento, né? Aí fui para a Renner, né? Outra missão, né? Vestir as pessoas, né? Tanto a Renner quanto a C&A tem um instituto, né? Tem a questão da venda, mas tem a questão também de apoiar comunidades, né? E na C&A, por exemplo, a gente vê um momento do Brasil que para mim é um momento muito feminino. Eu vejo que as mulheres hoje elas estão adquirindo um lugar que sempre foi delas por direito, mas que os homens, ou que de certa forma a nossa história privou as mulheres disso. Né? Então hoje a gente percebe muito mais a mulher empoderada, a mulher ela está cuidando da casa, ela está estudando, ela está em cargos de liderança, de alta liderança, quer se sentir bem. Então, por exemplo, eu tenho essa missão na C&A, eu com o meu time, né? A gente sempre fala que a gente tem que trazer moda acessível, né? Poxa, a mulher que trabalha a semana inteira, que cuida do filho, que estuda, no final de semana ela quer sair bem, ela quer sair com um sapato bonito, com uma roupa bonita, com um batom legal. Então, isso para mim é uma missão muito legal. Então, eu entendo que a logística tem essa missão de ser relevante. Então, respondendo a tua pergunta, eu não sei exatamente aonde a minha trajetória vai chegar. Eu sei que dentro das minhas metas e dentro dos meus objetivos é continuar relevante, continuar sendo importante e continuar estando em lugares relevantes e que tenham a ver com aquilo que eu acredito e com aquilo que faz sentido para mim. De novo, quando eu olho para a C&A, nós estamos numa classe, em várias classes da população feminina, trazendo bem-estar, trazendo empoderamento, né? E, de novo, acho que a gente está num momento ímpar do nosso país, né? E, para mim, as Olimpíadas é um sinal disso, né? As nossas duas únicas medalhas de ouro, 2 mulheres. Foram três de mulheres. 3, né? Uma na judô, vôlei de praia e a Rebeca. Perfeito. Judô, vôlei de praia e a ginástica. 3 mulheres. Né? Então, assim, o esporte já percebeu isso. Verdade. Agora, entendo que nós, do ponto de vista de negócios... Desculpa, o esporte percebeu a capacidade, mas ainda falta investimento nas mulheres. Verdade. Se você for ver isso, Verdade. o homem ainda é mais relevante, mais investido. Sim. Você tocou num ponto, assim... Estou contribuindo, não estou atrapalhando. À vontade. Perfeito, né? Porque, assim, efetivamente no Brasil, a mulher que trabalha muito mais do que a gente, né? Porque quando é mãe, em 99% dos lares, quem cuida dos filhos é ele, quem cuida da casa é ela, quem cuida dos filhos é ela, e ainda vai para uma empresa trabalhar, né? E aí, quando a gente fala em salário, quando a gente fala em hierarquia, elas são, né, estão em segundo plano, e eu acho que isso é uma coisa importantíssima que as empresas têm que ver. A C&A eu vejo pelo Paulo, pela Carol, pelo que você fala que mas isso é de todos nós, né? Porque não adianta achar que é a empresa, né? A empresa é feita de pessoas, né? Exatamente. Então todos nós temos que estar com essa visão. Exatamente. E trabalhando e contribuindo, desculpa. E no nosso próprio time de logística e de supply, ele é formado por mulheres brilhantes, mulheres maravilhosas. No meu próprio time que está comigo lá, posso citar aqui alguns nomes, a Juliana,
a Vânia. Manda uma mensagem para elas aqui, ó, Doriette. Juliana Navarro, a Vânia Caldeira, a Priscila Dias. Nós temos um time de mulher na CIA fantástico. Que bacana. Fantástico mesmo. Olha, fortíssimo o seu depoimento. Eu quero muito que Deus continue te abençoando para você continuar com sua missão e nesse pensamento. Eu penso como você, acho que a gente tem que valorizar mais as mulheres. Com certeza. São destaque, né? Delas que começou tudo delas, né? Sem elas nós não estaremos aqui. Então, parabéns. A gente sempre brinca aqui, brinca sério, né? Mulheres na logística, sempre fazemos aí em todo evento nosso a gente cita, pede aplauso, o pessoal fica de pé para aplaudir mulher na logística. E não só na logística, estou falando logística é onde nós estamos aqui agora, no dia a dia, mas em qualquer segmento. Mas é um estilo meio masculino mesmo. Tá começando a abrir o espaço para a mulher agora. Mas a mulher, quando entra, ela faz a diferença. Faz muita diferença. A gente tem muitas operações de perto. Era impressionante. Quando a mulher entra, ela faz uma diferença. Assim. Logística é muito processo de disciplina. E mulher é um ser disciplinado de nascença. Exatamente. Muito. Cuidadosa. Vocês conhecem a Movicarga? Olha a propaganda. Movicarga, podcast log. A Movicarga, a dona Regina Asbeck, quando assumiu, a empresa ainda não tinha tanta mulher. A partir do momento que ela assumiu no lugar do pai, ela transformou a Movicarga, 100% do operacional das empilhadeiras de AD em CD passaram a ser mulheres. Elas têm, acho que tem até hoje a conta da Fórmula 1. Então toda a Fórmula 1, quando vem para o Brasil, troca a parafernália, alto custo agregado. Quem faz toda a movimentação são elas. No primeiro ano, o pessoal torceu o nariz como sempre. Ih, vai pegar, isso é caro, hein? Isso, mulher, que isso aí não vai dar certo. No ano seguinte, cadê minhas meninas? Se não for minhas meninas, ninguém mexe. Então é um negócio impressionante. A mulher realmente faz a diferença com a sutileza, o detalhe, né? Ela vê além do alcance que a gente não enxerga. Então... E não necessariamente delicadeza, né? Que eu acho que esse é um ponto que a gente conversou muito lá no Dia das Mulheres, bastante. né, David? Que a mulher, ela tá aprendendo a se posicionar também. Sim. Frente a uma gestão masculina, frente a uma operação masculina, porque realmente, né, se ela for... Quebrando esses estereótipos. Quebrando esses estereótipos, né, ela tá aprendendo também, né, durante essa conquista dela, ela tá aprendendo, porque se não se posicionar, a grande verdade é essa, né, que ela é engolida muitas vezes, né. Eu vejo que essa geração tem uma responsabilidade, que é corrigir parte dos erros que nós cometemos com as mulheres, mas eu entendo que a gente não vai conseguir corrigir tudo. Não. Mas acho que talvez a principal missão é fazer com que a próxima geração corrija, né? E eu falo isso porque eu tenho 2 filhas mulheres, né? Tenho a Yasmin, tenho a Amora em casa e tenho a minha esposa, a Thalita, que trabalha em logística, que vive o ambiente de logística, né? Então, quando alguém pergunta assim, qual que é o lugar da mulher? Eu falo, você não tem que perguntar isso. Onde ela quiser. Não existe essa pergunta. Se você faz essa pergunta é porque você já tem alguma dúvida. E não tem que ter dúvida. A mulher pode fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Você mulher na estrada hoje com baita nos caminhões gigantescos. Exatamente. Aí eu já não confio muito. Aí eu já não confio muito. Você sabe que é provado cientificamente e estatisticamente que a mulher dirige muito melhor. Muito melhor que o homem. Muito melhor. Muito melhor. A mulher bate muito menos o carro. E é verdade mesmo. A seguradora é muito mais barato. Exatamente. Leonardo, agora eu quero saber de você. Aí onde você imagina, meu amigo? Meu objetivo é, primeiro assim, até muito parecido com o Dori Edson no tocante a cargo, né? Eu fui vice-presidente da Ricardo Eletro quando ela faturou 12 bilhões e acho que não é isso. Meu objetivo agora, um pouco está sendo realizado por vocês, eu já agradeço, que é levar a logística mais longe. Que legal. Né? Como eu falei anteriormente, eu gosto de fazer time. Então, assim, como eu falei também, né, eu gosto não de ensinar, eu gosto de passar o conhecimento, né? Porque ensinar precisa de uma didática, precisa de uma técnica, né? Precisa ser mestre. Eu não sou isso, mas eu gosto de tudo que eu sei compartilhar com amigos, com colegas, com o meu time e fazer com que a logística ganhe muito mais relevância do que ela tem hoje, né? Porque, assim, eu tenho 26 anos, né? Quando eu comecei, mesmo a logística sendo proveniente do exército, né? Dos suprimentos, né, das guerras, né, uma coisa bem antiga,
No Brasil mesmo não era, né? O pessoal chamava o CD de depósito, que é o depósito de lixo ou o depósito de tranqueira, e a logística era o mal necessário, né? Aquele rapaz que avaria mercadoria e que entrega atrasado, né? Hoje a gente já mostrou que não, que é um diferencial competitivo, que pode rentabilizar, né? Lá mesmo a gente faz fulfillment, eu tenho 4 clientes diferentes que não são polyshopping. Então, assim, você como profissional pode trazer isso e pode passar para os outros, né? Você ser respeitado como a gente quer ser respeitado, a logística ser vista, mas para isso, assim como no caso das mulheres, a gente tem que formar equipes, trazer pessoas que esse legado seja compartilhado e seja, né, multiplicado lá para trás. Eu acho que o meu momento é esse. Muito legal. Fantástico. Belo momento. Fantástico. Olha. Obrigado. E só complementando um ponto que o Leonardo falou, que eu acho extremamente importante. Eu vejo uma mudança muito drástica de uns anos para cá, porque até alguns anos atrás, a logística era a porta de entrada para outras áreas. Então, por exemplo, o profissional ele ia para a logística, mas já de olho. Ah, não, eu quero ir para o marketing. Ah, não, eu quero ir para compras. Ah, não, eu quero ir para vendas. E hoje não. Hoje a logística ela virou atrativo. Tem muitos profissionais migrando de outras áreas para a área de logística, para a área de supply, para a área de planejamento logístico, para a área financeira logística, para a área de melhoria contínua logística. Então, esse movimento, eu acho que é um movimento super positivo e que ele trouxe mais empoderamento para a logística, sabe? Até pouco tempo atrás, algumas pessoas tinham até vergonha de falar, né? Eu trabalhei na logística, né? Hoje não, trabalho na logística, trabalho no transporte. Então, esse movimento acho que é super bacana, assim, faz muito bem para a nossa área. Muito legal, Olha, senhores. Ó, a gente já até passou um pouquinho do tempo que a gente tinha aqui. Poxa, papo delicioso, muito, né, bom, David? Dois caras aí que agregaram muito. Olha, muito além da logística, muito na verdade. Aproveitar até para dedicar esse podcast aqui, episódio número 12, às mulheres. Não só da logística. Você dedica a todas as mulheres. Isso, né? Sim, mas esse é especial. Temos 2 figuras masculinas de responsabilidade, 2 baita profissionais da logística, né, citando suas experiências e frisando a importância das mulheres, não só na logística, como onde elas quiserem. Então, é isso aí. Essa é a frase, hein? Podcast, é verdade. Essa é a frase. Gerou um corte, David. Boa. Obrigado, viu, senhores? Parabéns pela trajetória de vocês. Admirável mesmo. Obrigado, agradeço o convite. Agradeço por estar aqui, ó, na presença de um grande profissional. E foi muito bom mesmo. Muito legal. Gratidão, viu? Muito bom mesmo. David, um agradecimento novamente aos patrocinadores, né? Agradecer a Divisão Logística do Grupo GPS, agradecer a Logs Logística, a Bizuanger Brasil, a Softrack, a W3 Sistemas de Armazenagem e a Combilift, nossos patrocinadores que proporcionam esse momento único e especial pra gente aqui. E aí, quem quiser patrocinar também o podcast, a gente faz o quê? Entre em contato com a painellogistic.com.br, procura a Júlia, nosso marketing, ela vai direcionar vocês para o maior podcast do Brasil, Podcast Log, com histórias sensacionais. Maior e melhor podcast. Maior e melhor. Você é nosso cliente. A gente está humanizando. Você falando isso. Nossa missão é 2 humanizar. milhões de impactos. 2 milhões. Nosso objetivo aqui é humanizar a logística, trazer profissionais como vocês, com depoimentos fortes como o de vocês, né, e humanizar, mostrar a importância da logística. E quando a marca vai bem, a marca é top. Quando vai mal, o nego surge com o nome. Foi ele. Então a gente quer tirar esse estigma aí, exatamente. E mostrar que é humanizado o negócio. Então, se quiser anunciar no Painel Logístico, na Podcast Log, vai no site Podcast Log, procura a Júlia e tá tudo certo. Gente, é isso. Obrigado. Chegamos ao 12º episódio, final desse 12º episódio. Se você gostou, curta, compartilha, avisa aí. Passa para sua operação isso, né? Você, gestor, contribuir com conhecimento, fomentar isso dentro da sua empresa. É sempre muito importante. E quem sabe um dia você também não vai estar aqui com a gente. Vai ser um enorme prazer. Obrigado por ter acompanhado. Os jovens estão vendo agora, exatamente, para inspirá-los, né? Exatamente. É isso aí. Obrigado por ter acompanhado com a gente essa 1 horinha de podcast log. E é isso. Bora pro 13º que vem surpresa por aí, né, David? Muita. Então, reforçando aqui, compartilhem, comentem, curtam e vamos nessa. É isso. Obrigado, senhores. Valeu, muito obrigado. Obrigado.